Então, pessoal, nessa aula nós vamos ver o artigo de opinião, que nós já estudamos, porém nós vamos observar uma característica básica do artigo de opinião, que é o debate. Porque o artigo de opinião, ele é tido como uma espécie de debate. Lembrando que o artigo de opinião é um texto jornalístico, como algo que se expõe, que traz o ponto de vista. Quem escreve o artigo de opinião? O articulista. O artigo de opinião, ele é um debate. Por quê? Lembrando que as características do artigo de opinião, ele traz um tema polêmico, um tema que gera opiniões diferentes, traz argumentos e pode apresentar uma proposta de solução. Ele geralmente, a sua estrutura é introdução, onde traz o tema, informações e o ponto de vista, o desenvolvimento, onde você vai argumentar, e a conclusão, que é a parte que finaliza e pode trazer a proposta de solução. Mas é no desenvolvimento que acontece o debate. E é disso que vamos falar agora nesse momento. O debate acontece porque nós temos três elementos principais: o argumento, o contra-argumento e a refutação. Argumento é a primeira parte do debate em que o articulista, que é quem escreve o artigo de opinião, defende seu ponto de vista. Então ele traz a sua opinião sobre aquele tema. Ele utiliza para isso citações, exemplos, dados e assim por diante. Então ele começa uma opinião sobre um tema, vamos dizer que legalização do porte de armas. Aí ele traz a opinião dele, inicialmente. Depois vem um contra-argumento, que é por isso que é chamado de debate, porque embora o artigo de opinião não seja escrito por 2, 3, 4 pessoas, é um escritor só, um momento só, mas ainda assim vira um debate, porque ele traz a opinião de alguém contrária dele. Então, exemplo do porte de armas, legalização do porte de armas. Ele é contra, mas ele no texto dele ele coloca a opinião de quem é a favor. Então, o que é o contra-argumento? É a opinião contrária do articulista. Pode até citar nome de quem pensa, mas geralmente não cita nome. Ele fala no geral, muitas pessoas, alguns e assim por diante. É apresentado sem muitos detalhes. E pode aparecer mais de uma vez no texto. Não significa que o contra-argumento é só uma vez. Pode ter vários parágrafos com contra-argumento. Depende da organização do texto e da forma que é construído pelo articulista. A refutação é a parte. Refutar significa derrubar. Então, se eu trouxe a minha opinião, que é o argumento, e trouxe a opinião contrária à minha, que é o contra-argumento, chegou a hora de eu derrubar aquela opinião, porque o texto é meu, é claro, e eu quero que a minha opinião prevaleça. Entendeu a ideia? Então, as ideias contrárias do articulista, que é o contra-argumento, vai ser derrubada agora na refutação. Eu vou contestar os argumentos contrários ao meu que escrevi, na condição de articulista. Por isso que acontece o debate. Nós temos o exemplo aqui, Cavaleiros da Cana versus Mecanização, de Mariana Kelly de Oliveira, onde a gente pode ver um texto escrito por uma aluna paranaense, e ela mostra isso, a opinião dela sobre usar máquinas para cortar a cana, ou seja, mecanizar a lavoura de cana, o corte de cana. E aí nós temos a introdução, aqui nós temos o argumento, onde ela vai dizer que ela, como outras pessoas, são contra essa mecanização porque vai tirar emprego. O contra-argumento, que é quem pensa diferente dela, que acha que não haveria necessidade de queimada, seria mais rápido, enfim. E a refutação dela, que esses impactos causados pela queimada existem, porém isso não é motivo para acabar com empregos e assim por diante. Então, isso é o debate no artigo de opinião. A argumentação é a opinião do articulista, quem escreve o texto, contra-argumento, opiniões contrárias a de quem escreve o texto, do articulista, e refutação, que é a parte que ele vai derrubar aquelas opiniões que foram contrárias a dele. Então, pessoal, é por isso que o artigo de opinião é um debate, porque ele traz opiniões diferentes, sempre, porém, prevalecendo a opinião de quem escreve. Por isso que existe argumentação, a parte de quem escreve, contra-argumento, a ideia contrária dele, e depois a refutação. Vamos lá? O artigo de opinião é um debate, pois é realizado por 2 ou mais pessoas, o tempo de pergunta e resposta são iguais,
ou apresenta opiniões divergentes. Claro, né, pessoal? Um artigo não é um debate como da televisão, rádio, campanha política, por exemplo, que as pessoas vão lá à frente discutir. Então, a letra A e B está se referindo a esse debate propriamente dito. Mas o artigo de opinião é um debate porque tem opiniões diferentes no mesmo texto. Que argumentos prevalecem no artigo de opinião? Argumento de quem? Do articulista, das pessoas citadas ou a opinião popular? Claro que é um articulista, né? Opinião popular que não entra, a não ser como contra-argumento. Mas o articulista ele vai defender o que ele pensa. Por último, a parte do artigo de opinião que serve para derrubar opiniões diferentes da do articulista. Ele opinou e o outro opinou o contrário. Qual é a parte que vai derrubar essas opiniões contrárias? A refutação. Argumento é de quem escreve, do articulista, contra-argumento é a opinião contrária dele. Então, a refutação é o momento que ele derruba as ideias contrárias. Então, é por isso que o artigo de opinião é chamado de debate, porque tem opiniões diferentes. Então, é isso, pessoal, para entender um pouquinho sobre artigo de opinião e debate. E até a próxima, se Deus permitir.